Ei, Juliana, boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Que bom tê-la conosco aqui nesse dia. Ótimo estar com vocês. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Eu vou fazer uma breve apresentação de quem é a Juliana, ok? Para quem não conhece, para quem não conhece não, hoje nós vamos falar sobre inovação tecnológica e empreendedorismo em tempos de pandemia com a Juliana Gavini. Ela é física, formada pela UFES, mestre em engenharia civil e engenharia mecânica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, com foco em desenvolvimento de produto e inovação tecnológica. A Juliana possui experiência em educação profissional pelo Senai Espírito Santo, atuou com desenvolvimento industrial no Senai Nacional em iniciativas de promoção da inovação no Brasil e atualmente é diretora de inovação e tecnologia do SESI e Senai do Espírito Santo. Juliana, obrigado por atender nosso convite e conversar conosco sobre inovação e tecnologia no contexto da pandemia mundial. Fico muito feliz com a sua participação, a sua disponibilidade de estar conversando sobre esse assunto conosco. Eu que agradeço o convite. Para nós é sempre muito bacana trocar ideia e conversar um pouco sobre esse tema. É a nossa pauta de trabalho, é o que a gente no dia a dia quer incentivar, quer promover. Então, é muito bom ter a oportunidade de tratar desse assunto nesse momento tão sensível, né, que a gente tem vivido. E a inovação e a tecnologia são ferramentas importantes para a gente em todo esse processo. Contem com a gente. A Federação das Indústrias, o SESI, o Senai, a gente tem muito orgulho de poder contribuir e trocar ideias sobre esses assuntos. Que bom. E, Juliana, deixa eu te falar. Hoje eu disparei para a minha rede de contatos que nós teríamos a live com você. Você tem muitos fãs, muitos. As pessoas adoraram. Oh, Falaram, meu Deus, que nossa, Juliana é maravilha! maravilhosa. Sério, parabéns. Que bom, Você que é muito bom. querida por todos, tá? E Obrigada, já vamos pessoal. A entrar no gente, assunto. mas eu sou só uma, né? Tem todo mundo que trabalha nessa área, no SESI, no Senai. Então, sou só a representante deles, né? Então, eu fico muito feliz. Eu disparo esse elogio, né? E esse apreço aí para toda a galera do time de tecnologia e inovação do Senai, do Espírito Santo, tudo que esse time está fazendo forte para ajudar as empresas e os empreendedores. Exatamente. Mas é bom dar esse retorno, porque você já deve saber que você é querida, né? Mas esse feedback é muito Obrigada. importante para impulsionar ainda mais, né? E dar mais motivação para seguir contribuindo com a cidade, com o nosso país. Parabéns. Eu já vou entrar nas Com certeza. perguntas. Obrigada. Nós fizemos algumas perguntas aqui para vocês, recebi também alguns questionamentos. Quero deixar aberto para todos que estão participando. Podem fazer as perguntas que vocês acham necessário. Nós vamos estar passando para a Juliana Gavini responder todas as perguntas. E por acaso, se não der para responder, ou se não souber responder, mais para frente a gente responde, que vai estar disponível esse vídeo também no nosso Facebook, também no nosso Instagram. Então, mais uma vez, obrigado, Juliana. Eu gostaria de já fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta é: explica para quem está nos acompanhando o que é o Sistema Senai e o objetivo do FindesLab. Vamos lá. Essa pergunta chega a me dar um friozinho aqui para falar dela, porque eu realmente tenho muito amor por essa instituição, uma instituição que faz a diferença no Brasil inteiro. O Senai é uma instituição que tem 78 anos de história e está há muitos anos apoiando as empresas, apoiando os empreendedores, seja por meio da educação profissional, seja por meio da tecnologia e inovação, né? Então, a nossa missão, enquanto Senai, é apoiar o aumento da competitividade da indústria, né? Nós somos uma instituição feita pela indústria e para a indústria. Então, a gente tem uma missão clara de aumentar essa competitividade das empresas. Então, a gente trabalha forte para isso. O Senai é muito reconhecido na educação profissional, que é o seu negócio raiz, né? De onde o Senai nasceu. Mas há alguns anos o Senai veio se reinventando e entendendo como que ele poderia ajudar ainda mais as empresas em todas essas suas demandas. Então, criou uma área nova, que é essa área que chama tecnologia e inovação. Não é tão nova assim, já tem muitos anos que a gente trabalha com isso, mas o Senai criou essa linha de negócio para apoiar as empresas, transferindo tecnologia e dando suporte ao desenvolvimento da inovação. Então, é um time técnico de altíssimo nível, espalhado por todo o Brasil.
Nós temos mais de 80 institutos na rede Senai de Tecnologia e Inovação. E aqui no nosso estado, a gente tem duas importantes ferramentas, que é o nosso Instituto Senai de Tecnologia em Eficiência Operacional, ou seja, um time focado em aumentar a eficiência das empresas. E a gente tem um importante instrumento, que na verdade é uma nave espacial no meio da Reta da Penha, que é o nosso Hub de Inovação da Indústria, né? O que é um hub? É um ambiente para promover conexões. Então, a missão do FinSlab é conectar para ajudar as empresas a inovarem, né? Então, a gente é um espaço aberto para promover as conexões, ajudar as empresas no processo de inovação, sempre também conectando com essa rede Senai que está à disposição para ajudar as empresas e os empreendedores. Então, o FinSlab é o hub de inovação da indústria, é uma porta aberta para quem quer inovar. Eu tenho dúvida, não sei por onde começar, vai no FinSlab que a gente te ajuda, pelo menos a dar os primeiros passos, a te conectar com alguém que pode te ajudar a dar continuidade nesse processo. Bacana. A segunda pergunta, Juliana. Como que a inovação tecnológica pode contribuir com o combate ao coronavírus? Essa pergunta é muito boa, sabe? Ela é, na verdade, uma arma, né? Uma arma do bem em todo esse processo, né? Quando a gente pensa que a inovação tecnológica, na verdade, ela está associada a solucionar problemas de forma criativa e ousada. E nada mais adequado para um momento de pandemia, para um momento onde o mundo inteiro está buscando respostas e buscando soluções, do que usar a inovação. A inovação é pensar diferente, né? É buscar elementos e meios para fazer diferente o que se faz igual. Num contexto nunca antes vivido na história, nada mais aderente do que buscar soluções criativas, né? Soluções criativas que viram bons modelos de negócio, que operam estratégias diretamente ligadas à qualidade de vida da população, à melhoria do emprego e da renda, ao aumento das oportunidades. Então, a inovação ela é um caminho para isso. Em que sentido, né? A gente está falando desde a inovação tecnológica, na construção e desenvolvimento de medicamentos, por exemplo, de vacinas, materiais químicos, soluções que ajudem no combate, por exemplo, direto ao vírus, com um trabalho de desinfecção, por exemplo. A gente está aqui desenvolvendo um piloto bem bacana, né? Em relação aos portais, aos túneis de desinfecção, que tanto vem se falando por aí, mas tem todo um trabalho de inovação que precisa ser feito. Além disso, a gente tem que pensar em tantos possíveis sistemas, softwares, meios de sistemas inteligentes para fazer, por exemplo, monitoramento de sintomas, análise de inteligência artificial para fazer predições sobre a contaminação na população. Então, tem várias estratégias onde a inovação tecnológica ela pode ser um instrumento para buscarmos saídas da pandemia. Mas eu acho que vale citar também, e aí é um ponto importante para a gente analisar nesse aspecto da pandemia, é também o fato da gente ter novos modelos de negócio surgindo. A gente está vivendo um novo normal, vamos dizer assim, né? E o nosso novo normal precisa de novos modelos de negócio, novos tipos de negócio. E nada mais aderente, nada mais coerente do que a gente usar a inovação tecnológica, né? Ou seja, empreender novos negócios inovadores, que tragam aí, que sejam baseados na tecnologia, né? A tecnologia é um instrumento muito importante para a gente nesse momento. Então, o mundo precisa se reinventar, né? Esse novo cenário exige que a gente se reinvente. E a inovação tecnológica é o caminho mais coerente e mais alinhado nesse processo. Bacana. O pessoal está falando que minha conexão está ruim, minha imagem está borrada. Nós vamos tentar. Estamos falando de tecnologia. A tecnologia está atrapalhando aqui um pouco, mas está servindo de base para a gente multiplicar conhecimento no dia de hoje com a nossa amiga Juliana. Espero que volte a normal. Olha, Juliana, a terceira pergunta é a seguinte. O que levar em consideração antes de decidir empreender? Ou seja, olha, eu quero empreender, qual é a primeira atitude que eu tenho que ter? Qual é? Bom, é uma pergunta difícil, né? Tem muitas primeiras coisas que precisam ser feitas, né? Acho que empreender é um caminho muito interessante, ele traz competências que são realmente bem significativas
Então, mas para empreender é preciso tomar alguns cuidados, né? Você precisa construir um caminho que seja saudável, um caminho viável, né? Não adianta empreender na loucura, né? A gente precisa empreender de uma forma consciente. Então, acho que o primeiro ponto é assim, por mais que a gente tenha paixão por aquele novo negócio, né? Por mais que eu quero empreender, eu quero fazer aquilo e dar o meu sangue, é preciso ter muita consciência do que está se propondo fazer. Então, é preciso ter um olhar cuidadoso em relação a esse plano para empreender. Então, é muito importante construir um plano. Eu quero empreender. Por onde eu começo? É importante buscar um profissional para te dar suporte. A gente lá, o time do FinSlab, ajuda muito nesse sentido. Então, eu tenho dúvida, eu quero começar a empreender. Eu posso pedir apoio a alguém? A gente tem uma incubadora maravilhosa aqui na nossa, em Vitória, né? Eu estou em Vila Velha, né? Contigo aqui. Mas, assim, aqui na Grande Vitória a gente tem uma incubadora maravilhosa, que é a Tec Vitória. Nós temos uma rede de incubadoras, que é todas dentro das unidades dos campos dos IFES, né? Do IFES, espalhado em todo o nosso estado. A gente tem a ACE de inovação, que é uma aceleradora aqui no nosso estado. Então, é importante construir um plano e, de preferência, com o apoio, com a orientação de um profissional, né, de alguém que conheça do mercado, que possa te ajudar a construir esses primeiros passos. Então, assim, mas eu acho que, acima de tudo, é entender qual é o propósito do seu negócio. E, em cima desse propósito, desdobrar esse plano. Quando eu falo de propósito, eu estou falando assim, qual é a entrega de valor que eu estou me propondo a realizar com esse meu novo negócio. Essa entrega de valor, ela tem que estar muito bem fundamentada, você tem que ter muita consciência dela e, principalmente, né, precisa ter alguém que dê esse valor para ela. Então, ter propósito significa ter quem vai usufruir desse propósito. Né? Aí sim é possível pensar em um caminho para empreender. Então, assim, eu quero empreender, mas o que eu preciso? Qual é o meu propósito com isso? Eu estou resolvendo o problema de quem? Né? Esse meu negócio, ele resolve o problema de quem? Porque aí vai ser possível desdobrar uma série de outras coisas, inclusive pontuar o que é o mercado, para quem eu entrego, quem são meus parceiros, acima de tudo, quem é o propósito, qual é o meu propósito, e a partir dele você consegue construir todo esse plano. Olha só, Juliana, tem um monte de gente mandando mensagem aqui pra gente. Inclusive sua mãe. Sua mãe mandou mensagem aqui. Deixa eu achar ela aqui. Aí, é Boa certo. noite, Minha mãe, meu filho. Um pai. abraço, dona Jussara. Seja bem-vinda. Tem o Dorival Marculano. Tem a Naigala. Naigala. Que legal. O Ceruti, a Marisa Campista, o Fernando, o João Paulo, o Nossa Anderson, galera Renato deve estar toda Fazolo, aí. João Paulo Gonçalves. Tem uma Neco, Eu Bruno tô vendo até os Sattler, alunos aqui, Carol. Renan, tô vendo o Renan comentando aí. Que legal. A galera toda, Bruno Sattler, Tem a galera tô vendo sim. conectada. A turma está conectada e acompanhando. Mas, Ju, continuando, eu queria te fazer mais uma pergunta. Quais as dicas para quem quer empreender e não sabe por onde começar? Aí eu quero te fazer até mais uma pergunta para entrar nesse cenário. Juliana, perdi o emprego. Nesse momento estou procurando uma oportunidade. Como o Senai pode ajudar? Legal, legal. Isso uma coisa está ligada à outra, né? Porque, assim, empreender, como eu falei, o primeiro Por passo isso é que eu você quis ter um propósito linkar. muito claro e construir esse plano, né? Construir um plano bem cuidadoso. Então, assim, a dica para quem quer empreender, né, e que não sabe ainda por onde começar, é justamente buscar esse apoio profissional. Mas é muito importante avaliar as oportunidades. O que eu tenho no mercado e qual é o caminho que eu quero seguir. Né? Entender qual é esse caminho, entender como que eu vou construir essa minha jornada de empreendedor é muito relevante. Então, assim, ter a ajuda de um profissional vai te dar muito suporte. E o time do Senai pode ser esse apoio para quem quer empreender. Né? A gente está muito focado no empreendedorismo ligado à inovação tecnológica, né? Então a gente trabalha muito fortemente para quem quer empreender
seja na área que for, né? Seja na inovação tecnológica, seja no comércio, seja no serviço. Então, o time do Sebrae tem um conjunto de soluções e estratégias para ajudar a pessoa a sair do zero e iniciar o processo de empreendedorismo. Acho que eu quero empreender, né? Então, assim, querer empreender já é um caminho muito interessante, né? Querer empreender mas é preciso ter consciência, é preciso construir um plano, é preciso buscar soluções criativas. Então, como eu comentei, aquele propósito, né, do negócio que eu quero desenvolver, ele precisa estar associado a um problema que é de alguém. Então, o que isso significa? Eu tenho um mercado, eu tenho um problema claro, eu tenho uma solução inovadora para ele. Então, esse caminho, né, para quem quer empreender, tem que ter muita clareza. Então, assim, desenvolver um plano baseado nesse caminho e buscar os parceiros-chave para viabilizar isso acontecer. Mas é claro, assim, acho que um ponto muito, muito factível. É preciso estudar, é preciso conhecer, é preciso se aprimorar, é preciso buscar conhecimento daquilo que é relevante para você viabilizar seu negócio. Lembrando o seguinte, não é só buscar o conhecimento da tecnologia ou da solução ou do mercado que você está atuando, mas principalmente conhecimentos ligados à gestão do seu próprio negócio, né? Então, assim, não dá para abrir um negócio sem ter uma mínima noção de gestão, sem ter uma noção da área financeira. Claro, você não vai virar tudo dentro da sua empresa, você vai buscar ali as parcerias necessárias para fazer isso acontecer. Mas é importante ter uma ideia geral e uma noção bacana de tudo isso. Então, eu cito aqui o IEL, tem muitos conteúdos, tem bastante material, apoio para quem quer iniciar e quem quer aprender um pouco mais sobre gestão, sobre o caminho do empreendedorismo. Né, eu posso citar um caso de um curso especificamente que é muito interessante para quem quer empreender, que é o Empretec, que é um curso super conhecido no Sebrae, né? Tem uma história aí de muitos anos. E, então, assim, se aprimorar, aprender e construir esse plano baseado sempre em mercado, problema, solução, com relevância no seu propósito. Então, assim, empreender é um caminho bacana, mas precisa de muita organização para ser feito de uma forma consciente. E a gente no Senai pode ter um apoio claro aí para as empresas, para os empreendedores. A gente está à disposição, a gente é uma porta aberta para quem quer inovar e precisa de apoio tecnológico, precisa de apoio de desenvolvimento, apoio em modelo de negócio, a gente ajuda a construir. Bacana. Tem uma pergunta aqui do Ailton Baiano, mas antes eu quero mandar um abraço para o Jairo, para o Edson, para a Leide, para o Fabrício, Petra Anchieta. Obrigado, Fabrício, pela presença. Flávio Baton, tem uma turma muito bacana nos assistindo aqui. O Cacau, o Felício, tá falando que melhorou a imagem. Eu troquei a conexão, saí do Wi-Fi e botei no 4G, é por isso que deve ter melhorado. Aqui o Ailton Baiano. Tá melhor. Tá melhor, né? O Ailton Baiano, de Barra Mares, ele pergunta: Juliana, meu sogro tem uma oficina mecânica. Ele é um microempreendedor individual, MEI. Nessa pandemia, quase não tem cliente. Qual seria a orientação do Sebrae? Estamos todos assistindo aqui em casa. Que legal, que legal. Bom, então, é preciso reinventar esses negócios, né? Então, assim, qual é o caminho que ele pode oferecer, qual é uma solução diferente que ele pode construir Aí que entra o empreender, para ajudar né? a atrair clientes. Exatamente, né? E é trazer o empreendedorismo para o contexto novo que a gente está vivendo. Então, é possível fazer isso de uma forma mais tecnológica, é possível trazer a oficina para esse cliente que está, às vezes, em casa, na quarentena, que não quer sair. Então, assim, é preciso repensar os negócios. Então, entender qual é o seu propósito raiz. Eu quero trabalhar, por exemplo, fazendo manutenção de veículos, né? Reparação de veículos. Ok, mas por que eu não estou conseguindo isso? Quais são os dificultadores nesse momento? Então, tem como eu vencer esses dificultadores de alguma forma? Então, trazer essas perguntas chaves aí, às vezes doídas, né? Um pouco sofridas, mas essas perguntas ajudam a construir um conceito do novo negócio, a reinventar o negócio, né? Então, aí que entra também, Juliana, até uma próxima pergunta nossa, que é sobre curso de qualificação profissional. É uma alternativa para sair da crise? Olha, eu sou mecânico, será que se eu me especializar em injeção eletrônica é um bom momento para me especializar? O Senai disponibiliza isso? Podemos propor isso? Como é que é? Conta para a gente sobre qualificação profissional,
que pode estar fazendo para as pessoas que perderam o emprego, para as pessoas que estão preocupadas com o emprego, para as pessoas que querem empreender, querem se qualificar, pensando no Bom, pós-pandemia? pois é, né? Não só o pós, mas também o durante, né? Pensar caminhos diferentes para esse momento. Então, assim, a qualificação profissional é, sim, uma estratégia interessante para quem está buscando uma nova colocação. A qualificação profissional geralmente são cursos curtos, né? Bem assertivos em relação àquilo que se quer executar. Toda qualificação profissional está ligada a uma saída profissional. Então, assim, se eu estou fazendo um curso de padeiro, por exemplo, ao final eu tenho meu certificado que eu posso ser um padeiro, trabalhar efetivamente dentro de uma padaria e operacionalizar ali as ações que são ligadas àquela profissão. Então, todo mundo que executa um curso de qualificação profissional sai com uma profissão. Isso é muito legal, né? Então, assim, o Senai historicamente, uma das maiores instituições no Brasil, né? Então, assim, tem muitos cursos, né, dentro do Senai e tem muitos cursos EAD. Então, a gente tem um site, né? Vocês vão achar em senaies.com.br/cursos online. Então, dá para digitar no Google também, dá para pesquisar. Eu posso colocar aqui depois escrito para vocês, mas os cursos online do Senai têm uma lista de opções, né? Tanto cursos de qualificação e outros cursos que a gente considera como cursos de aperfeiçoamento profissional. Por exemplo, suponhamos, eu sou engenheira e eu gostaria de aprender mais sobre o Lean, manufatura enxuta, aumento de produtividade, redução de desperdícios. Lá tem um curso especificamente para isso. Eu sou técnico e quero aprender um pouco mais. Eu sou técnico em informática e quero aprender um pouco de Big Data, sobre indústria 4.0. A gente tem uma lista de cursos lá que são específicos dessa área. Então, isso também pode ajudar muito. Então, não só os cursos de qualificação profissional, que são aqueles que dão uma profissão ao final do processo, mas também cursos de aperfeiçoamento para você ir ganhando competências e abrindo novas oportunidades no mercado. Então, é muito relevante você buscar essas novas competências. E assim, eu estou falando aqui especificamente dos cursos do Senai, mas eu posso citar, por exemplo, o que o King's Lab vem fazendo. Se você entrar no YouTube do King's Lab, você vai ver um monte de workshops, conteúdo online, material de lives que a gente vem fazendo com alguns colegas, tipo essa que a gente está fazendo aqui, onde a gente troca ideia, a gente tem conteúdo, tem explicações técnicas. Então, você pode ir se aprimorando. No nosso mundo de hoje, né, no mundo que a gente vive, não é só mais um diploma e um certificado que vão te fazer ou não obter uma certa posição profissional. Essas competências complementares, elas são muito importantes para essa nova realidade do mercado. Então, aprender conteúdos online, seja por meio de cursos, seja por meio de vídeos, apostilas, materiais, isso é muito interessante. Então, eu posso citar assim, o Senai tem uma carteira de vários cursos, várias opções de cursos, pode ser um caminho legal. A gente tem os cursos online do IEL, tem vários disponíveis. Os cursos online do Sebrae, tem vários disponíveis. A gente tem muito conteúdo online no YouTube do King's Lab. Então, se vocês quiserem saber mais, acesse a nossa rede social, o @King's Lab, a gente está mantendo sempre atualizado. Então, toda vez que sai um conteúdo novo, a gente coloca lá. Então, assim, é possível você se manter buscando competências complementares, buscando conteúdo, sempre por meio, aproveitando a internet, né, nesse momento que a gente está aí afastado, né, as escolas não estão operando. Então, assim, é a hora de buscar capacitação online, o máximo possível. Tem muito na internet, muito. E é geralmente na dificuldade que as oportunidades aparecem e surgem, inclusive empreendedorismo, né, Juliana? Então, inclusive aqui, tem até algumas perguntas para você falar um pouco das startups do FindLab, falar também a respeito de valores do curso. O pessoal está pensando aqui, a impressão de ser cara, é acessível para a galera? A grana está curta, a turma está falando aqui. Então, gostaria que você explicasse também questões de valores. Tem aqui também a Gisele falando. E com relação a vagas, atende a demanda, enfim, tem uma turma toda aqui falando aqui, perguntando, interagindo com a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Legal. A Gisele aqui falou que os cursos são maravilhosos e um valor acessível já. Isso aí, é verdade. O time aqui, o time aí do Senai de Vila Velha deve estar acompanhando a gente. E a gente pode dizer exatamente isso, né? O Senai, ele trabalha muito fortemente para dar acesso às pessoas à qualificação profissional.
Então, a gente tem vários cursos gratuitos. Então, tem uma lista de cursos gratuitos. Os cursos que são pagos são super acessíveis, né? Então, assim, dentro do nosso conteúdo online, vocês vão ver que tem muita coisa gratuita, né? E aquilo que é pago, né? Principalmente por conta da operação, são coisas super acessíveis. Então, assim, como eu comentei, né? Não só os cursos de qualificação, mas também esses conteúdos online, a maioria deles hoje está disponível na internet de forma gratuita. Então, a gente lançou agora, muito recentemente, lançamos tem, acho que uma semana mais ou menos, um e-book, né? Os nossos times do Instituto Senai de Tecnologia e Eficiência Operacional lançou um e-book que está a coisa mais linda, assim, muito prático, bem resumido e fácil, de fácil aplicação, que é um e-book sobre maneiras de implantar o Lean dentro da sua empresa, né? O olhar da manufatura enxuta. Ele está muito focado na primeira etapa, que é o que a gente chama de mapa de fluxo de valor. É olhar o valor, como que o valor transita dentro da sua empresa. Então, são materiais online que podem te ajudar a se capacitar ao longo do processo. Então, tem muita coisa gratuita e para nós, pelo menos no nosso caso, né, no caso do Senai, aquilo que é pago é bem acessível, então está aí disponível para todos. Agora, falando especificamente das startups do FinzLab, né, que você perguntou para a gente, cara, elas não param, né? Isso não para em nenhum momento. Então, assim, o time está trabalhando forte nos projetos, a gente tem vários projetos É uma acontecendo. tempestade de ideias que se transforma em startups para daqui a uns dias estar aí potencializando o mundo e ajudando em serviço à nossa sociedade. É isso? É isso, é por aí, assim, né? A gente fez um trabalho no ano passado, no lançamento do FinzLab, a gente lançou desafios das grandes empresas, demandas das grandes empresas do nosso estado, e identificamos startups que estão trabalhando nas soluções. Então, todas elas continuam operando forte para entregar essas soluções para as empresas e ampliar a entrega para a sociedade como um todo, né? A gente tem um caso muito legal, que é o caso da Triage, que é uma startup que está com a gente, e ela tem um projeto específico aqui dentro do FinzLab, mas agora, como ela trabalha muito com a jornada, né, dentro do contexto da saúde, a jornada do paciente, a jornada do profissional de saúde, ela desenvolveu uma solução tecnológica, um sistema, para ajudar no monitoramento de sintomas. Então, todo dia você pode fazer uma avaliação própria, uma autoavaliação sobre os seus sintomas. Então, tive febre? Não. Tive tosse? Não. Tive coriza? Não. Então, tá tudo bem. Então, não, eu tive febre, eu tive falta de ar, e aí ele vai te indicar, não, você permanece em isolamento, não, é legal você fazer uma consulta médica, eu vou fazer uma teleconsulta. Então, quer dizer, as startups também vão desenvolvendo soluções à medida que o mercado demanda, né? Então, cada uma delas trabalhando na sua área, nos seus projetos, e a gente dando suporte em 2 níveis, né? Tanto suporte em relação à tecnologia em si, ou seja, tem um time do Senai trabalhando em cada um dos projetos, né? A gente tem vários projetos rodando, então tem um grupo do Senai dando suporte em cada projeto, e ao mesmo tempo a gente também tem um suporte em relação ao negócio, né? Tem um time nosso aí super de altíssimo nível que trabalha não só no acompanhamento, no desenvolvimento, mas principalmente aí trabalhando com capacitações, orientando essas startups para elas ganharem escala e terem negócios mais efetivos, mais inovadores, mais disruptivos e principalmente, né, mais viáveis aí para que elas tenham uma longa vida e uma jornada muito bacana enquanto empresa. Então a gente tem esse olhar nas duas pontas, né, tanto a tecnologia quanto o negócio daquela startup. Juliana, tem aqui uma pergunta do Renan. Obrigado, Renan. Ele pergunta: quais cases de mais destaque tem entre essas startups assessoradas pelo Senai? Nossa, a gente tem tanto caso legal. São várias situações que a gente tem aqui, né? Tem algumas que estão num nível mais avançado, e tem algumas que já vieram com os projetos mais avançados, outras que começaram o desenvolvimento dentro do FinzLab, então isso foi muito bacana, com base na demanda da empresa. Vou citar 2 casos, assim, nesses 2 níveis, né? Eu gosto de citar o caso de uma startup que, para mim, é uma história muito bacana de ser contada, que é a Lume. O time da Lume, eles são provenientes de um grupo de pesquisa da UF. Então, eles são ligados lá ao laboratório do professor Alberto. Não sei acho que a galera já ouviu falar do nosso carro autônomo, né, o Yara. Então, assim,
eles fazem parte desse grupo de pesquisa e montaram uma startup, resolveram empreender. A gente tem outros casos, né? Tem a Motora, tem outros casos que também estão ligados, e a Lume veio trabalhar com a gente dentro do nosso programa do Kings Lab. Eles propuseram uma solução muito interessante para a Vale, para o desafio da Vale, trabalhando nesse desenvolvimento. Mas eles têm uma história muito bacana de ser contada, né? Por conta desse trabalho na universidade, desenvolvimento da tecnologia e a busca agora por aplicações dessa tecnologia que saiu ali do berço da universidade, né? Então, isso é muito legal, que a gente vê na prática, né? O caminho da ciência, né? Lá na base, a ciência trabalhando forte, de forma bem no nível de vanguarda, né? Buscando coisas que ninguém ainda imaginava, para chegar num nível de tecnologia e agora trabalhar nas aplicações. Então, é uma história muito legal. Eu gosto bastante do caso da Lume, que está trabalhando numa solução com a Vale. E eu acho que é legal citar um caso também que começou um pouquinho... no caso da Lume, a tecnologia já estava bem mais desenvolvida, né, no nível de aplicação. E é legal citar o caso da Mican, que é uma startup aqui do nosso estado também, que a tecnologia hoje já está num nível muito bacana de desenvolvimento, já estão testando, tem protótipo rodando, mas começou bem embrionário, né? Nasceu para propor a solução para a empresa que é a ISH Tecnologia, né? Que é uma empresa, uma das referências na área de cibersegurança, e é uma empresa capixaba, né? Ela fez a demanda, né? E a Mican está trabalhando na solução ligada aí à parte de tecnologia e análise de imagem, especificamente para aplicação no varejo. Então, é muito bacana. Eu poderia ficar falando aqui um tempão, tem vários casos de projetos, que são empresas que algumas já estão num nível mais avançado de entrega, inclusive de outros serviços e outros negócios anteriores, e outras não, são muito focadas e bem dedicadas aí ao projeto em conjunto com o Kings Lab. Bacana. Ficar bem comigo que eu só citei 2, mas dá para Não, mas senão a gente fica aqui até amanhã e nós temos um prazo de 1 hora só, senão o Facebook corta a nossa transmissão. Verdade. Está aqui presente também o Andinho, um abraço, Andinho. Eu vi que o Júnior, secretário de Educação lá de Cariacica, também está participando da nossa transmissão ao vivo. Seja bem-vindo também, Júnior, que bom tê-lo aqui conosco. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Estamos vendo os cursos que falam sobre a indústria 4.0. Explica para nós o que é essa nova indústria. Ah, que legal. Eu até comentei anteriormente de alguns casos, né? Assim, a indústria 4.0 ela tem um papel muito importante nesse momento na história da indústria como um todo, né? A gente não está falando mais só de automação. Automação, braço robótico que traz uma coisa daqui e leva para lá. Ou faz uma operação, que seria uma operação repetitiva para um colaborador. A gente está falando de um nível mais avançado do que esse, né? A indústria 4.0 ela não trabalha só com automação, né? Ela trabalha num nível diferente. Você trabalha um nível de integração digital muito mais avançado. Em que sentido? No sentido desde, por exemplo, o processo de solicitação do cliente e start do processo dentro da empresa. Imagina que você tem uma empresa que trabalha totalmente sob demanda. À medida que eu faço um pedido lá 100% online, start a linha de produção de um pedido que eu fiz, já conectado com os fornecedores, já conectado com a indústria como um todo, e onde você trabalha os sistemas dentro da empresa de uma forma extremamente inteligente, com conectividade, com sensoriamento, com processo produtivo enxuto. Né? Assim, a indústria 4.0, podemos dizer que é uma inteligência artificial. A inteligência artificial é uma das ferramentas dentro da indústria 4.0. Então, é legal pensar assim, a indústria 4.0 ela é um conjunto de tecnologias. Isso. É um conjunto de tecnologias habilitadoras. Uma delas é a inteligência artificial. A gente tem o blockchain, a gente tem a Big Data, a análise de dados, usando a inteligência para tomar decisões. Então, o princípio da indústria 4.0 é justamente essa capacidade de autoaprendizado da indústria dentro da própria empresa e, inclusive, a agilidade, ou seja, eu tomo decisões de forma mais rápida. Então, imagina, a avaliação é muito mais rápido você... para consertar um erro que pode estar acontecendo. Não só um erro, mas um evento, né? Aconteceu alguma coisa no chão de fábrica, a própria empresa tem dinâmica e tem tecnologia eficiente para fazer isso. Por exemplo, a gente diz que o primeiro passo é ter uma empresa enxuta. Eu tenho que estar com os meus processos funcionando de uma forma lean, né? Ou seja, e muito bem definidos os processos. Exatamente.
E aí, na sequência, eu parto por um processo de sensoriamento e conectividade. Eu preciso começar a conectar a minha empresa, conectar meu chão de fábrica. Então, o chão de fábrica estando conectado, não só máquina a máquina, mas inteligência dessa própria máquina, máquina homem, ou seja, eu, como gestor na empresa, eu preciso ter a capacidade de fazer a leitura desses dados, eu preciso ter a capacidade online de saber como é que está a minha linha de produção. Então, tudo isso faz parte da indústria 4.0. A robótica, a robotização também faz, é mais um elemento. Então, a gente tem os próprios processos de impressão 3D, eles são um caminho interessante, a manufatura aditiva é um caminho interessante para a indústria 4.0, os sistemas de robotização, a inteligência artificial, a análise de dados Big Data, né? A conectividade e o sensoriamento. Então, tudo isso faz parte, a tomada de decisão autônoma. A partir do momento, imagina uma fábrica que funciona 100% sozinha. Ela entende o que ela está fazendo, ela toma as decisões, se tiver alguma dificuldade, ela mesma ajusta. Claro, o profissional que vai trabalhar nesse novo contexto da indústria 4.0 é um profissional diferente, ele tem outras capacidades, né? Ele tem outras competências. Então, por isso que é muito importante as pessoas se qualificarem. Então, se você for procurar, por exemplo, dentro do nosso site, né, dentro do nosso link do site do Senai, vocês vão ver vários cursos ligados justamente a essa área de indústria 4.0. Para você conseguir fazer, ir se formando à medida que a empresa vai tendo necessidade, você vai acionando essas competências para estar preparado para essa nova versão da indústria, né? É preciso a gente E Juliana, nós temos muitas empresas 4.0 no Espírito Santo? Olha, a gente tem muitas empresas num caminho bem interessante para se tornarem 4.0. A gente tem alguns casos, a gente tem um caso muito interessante que é um dos nossos vice-presidentes da Federação das Indústrias, o Luciano Reiser. Ele fez o pós-doutorado dele na Alemanha, lá no Instituto Fraunhofer, e ele faz justamente na pesquisa dele uma comparação das empresas alemãs com as empresas capixabas. Qual é a visão delas sobre como elas estão nesse nível de maturidade da indústria 4.0. Então, o que eu sugiro para as empresas, né, a galera que está aí acompanhando a gente? É importante você fazer essa autoanálise. A gente tem no nosso site do Senai, a gente tem um campo lá que você pode fazer um teste. É um teste. Pode, inclusive, contar com o nosso apoio para isso, tá? A gente pode ajudar 100%. É uma avaliação de maturidade. Em que nível da indústria 4.0 eu estou? Existe uma rampa para isso. E nessa rampa, eu posso saber em que fase que eu estou para saber como que eu passo para a próxima fase. É difícil sair pulando degrau, tá? Só para... É complicado. Então, é importante você ter ciência de onde você está e qual é o passo para a próxima fase. E aí você vai evoluindo, chegando num nível bacana. As empresas do Espírito Santo estão em um caminho legal, assim. Eu acho que é importante ter essa visão que é um processo. Então, a gente está muito à disposição, a gente tem uma equipe técnica de alto nível no nosso Instituto de Eficiência Operacional, Instituto Senai de Tecnologia e Eficiência Operacional, e justamente um dos nossos pilares é esse, é trabalhar com sistemas inteligentes, fábricas inteligentes, que é o caminho aí que a indústria 4.0 nos leva. Então, assim, precisando da gente, entra lá nas nossas redes sociais, pode mandar um contato, um e-mail para a gente, e a gente vai até a empresa e ajuda a mapear e construir essa rampa aí buscando, né, se tornar cada vez mais uma indústria 4.0. E é um caminho muito legal para empreender, né? A gente estava falando muito de empreendedorismo, né, agora há pouco, e a indústria 4.0 ela abre várias oportunidades para empreender, seja de novos sistemas, inteligência de produção, caminhos de avaliação de dados, caminhos de tomada de decisão autônoma, inteligente. Então, o caminho da indústria 4.0 nos permite uma gama, um infinito de oportunidades para empreender. Tem muita gente trabalhando nisso, tem várias frentes, várias empresas trabalhando nisso, e sem dúvida, continuam tendo muitas oportunidades, porque é gigante, é um mercado gigante. Olha, Ju, nós temos muita gente participando. Tem aqui o Rodrigo, o professor Rodrigo, que é diretor da Escola Maura Bauer, em Vila Nova, né, da Escola Viva. Tem a professora Cacilda Madureira, tem o Fábio aqui, a Luzimar, o Zé Roberto, eu falei Júnior, mas é Zé Roberto, secretário de Educação de Cariacica. Tem o Wagner, da Zier, que ele pergunta como orientar e ensinar os pequenos empresários, sendo que muitos não têm esse conhecimento. Um abraço, ele manda aqui.
tem a Bruna, tem o Fábio. O Fábio também tem uma pergunta bacana. Como podemos nos profissionalizar para esta indústria 4.0? Olha, eu quero participar dessa transformação que o mundo está vivendo, que é a indústria 4.0. Como é que eu posso me profissionalizar para estar incluído nessa transformação? Né? Tem o Paulo Pasolini aqui. Também tem uma pergunta interessante aqui de Jacarenema, que pergunta: como você vê a realidade do nosso município, Vila Velha, em relação à inovação e empreendedorismo, e quais caminhos você sugere para potencializar essas ações no pós-pandemia? Né? Então, nós falamos aqui 3 perguntas aqui, uma do Wagner: como orientar ou ensinar os pequenos empresários, sendo que muitos não têm esse conhecimento. Aí que entra o Sistema S, né, Juliana? Com certeza. Essa primeira pergunta é fácil, assim. Em que sentido? A gente tem um programa junto com o Sebrae, que é um programa que a gente chama de indústria mais avançada. Em que sentido? A gente começa dentro da empresa com esse olhar de enxugar processos, reduzir desperdício, e a gente passa para o primeiro passo da indústria 4.0, que é justamente o sensoriamento e a conectividade, a digitalização da fábrica. Então, a gente, esse caminho para iniciar, especialmente para o pequeno, é um caminho muito legal. E a gente conseguiu uma negociação com o Sebrae, uma parceria com o Sebrae, onde fica muito mais acessível para a empresa. Então, existe um subsídio, ou seja, a empresa não custeia todo esse investimento, né, de indústria 4.0 para iniciar o caminho da indústria 4.0 dentro da fábrica, mas ela consegue, com o subsídio do Sebrae, dar os primeiros passos. E a gente faz toda essa orientação. O time do Senai dá toda essa orientação, a equipe técnica vai lá, acompanha no chão de fábrica, e é o olhar mesmo para o pequeno, né? Essa parceria nossa com o Sebrae é com um olhar bem forte para o pequeno, que às vezes não tem nem conhecimento de que caminho é esse, né? Por onde eu começo. Então, a gente vai lá para ajudar, assim, vamos começar, vamos criar aqui a sua rampa, e a gente faz isso em parceria com o Sebrae, a gente está à disposição. Podem mandar um e-mail para a gente, é ift@finge.org.br, posso deixar anotadinho aqui. Quem estiver assistindo aí também ajuda e bota o nosso e-mail e o nosso telefone de contato aqui no comentário. Mas entrando em contato com o Senai, seja pelas nossas redes sociais, seja pelo e-mail, a gente vai até a empresa, faz um diagnóstico e avalia juntos esse caminho aí na rampa para a indústria 4.0, tá? E a gente está super à disposição para isso. E está conectado com a segunda pergunta, né? Que era sobre se manter, né, nesse caminho. Não era isso? Era isso. Poderemos profissionalizar para a indústria 4.0, né? Como eu posso me potencializar, né? E também falar sobre a realidade de Vila Velha em relação à inovação e empreendedorismo. E quais são os caminhos que sugere para potencializar nessas ações de empreendedorismo aqui na nossa cidade. Perfeito. Sobre se profissionalizar para estar, né, aderente ao momento da indústria 4.0, a gente tem algo que é muito factível, tem que estudar. Né? As competências de hoje são diferentes das competências do passado. Existe um estudo que foi feito por algumas entidades ligadas a esse movimento da indústria 4.0 que diz o seguinte: nessa nova fase do mundo, aquilo que a gente aprendeu no passado era assim: a gente estudava, ia fazer um curso técnico, ia fazer uma faculdade, e a gente usava esse conhecimento a maior parte da nossa vida. A gente fazia uma variação ali em torno de 20%, que a gente aumentava de conhecimento ao longo da vida, mas a base era aquela. A inversão aconteceu. Hoje, aquele conhecimento de base da nossa qualificação de referência, vamos dizer assim, curso técnico ou uma graduação, aquilo ali representa 20% do que a gente vai usar ao longo da nossa vida. E as competências complementares são 80%. Ou seja, a gente precisa continuar estudando o tempo inteiro. Cada momento que passa, novas competências são demandadas. Então, assim, até setores que são considerados setores bem tradicionais, são setores que têm um movimento forte ligado não só à indústria 4.0, mas à inovação como um todo. Vou citar o caso aqui da construção civil, por exemplo. A construção civil tem novas técnicas e processos produtivos cada vez mais inovadores. E ela vem com uma bagagem, uma força em relação a sistemas, por exemplo, utilizando sistemas BIM. Né? O BIM é uma maneira de fazer toda a gestão da informação dentro de uma construção. Então, quer dizer, é algo que
no passado não era algo que se aprendia na universidade ou no curso técnico, mas hoje é uma competência extremamente necessária. Então, assim, com o passar dos anos, é preciso sempre se qualificar, se manter atualizado com novas competências. Não necessariamente você precisa fazer uma nova faculdade, não que isso não seja legal, é legal também. Mas, assim, você precisa buscar competências complementares ligadas a esse momento, ligadas a essa fase, Especializações, né? especialmente para quem quer trabalhar. Não só especializações, cursos de capacitação, cursos à distância, cursos de curta duração. Cursos de curta duração são bem legais, você consegue ter um overview de algumas técnicas e se especializar naquilo que você gostar mais. Ou seja, eu tenho várias frentes, várias tecnologias habilitadoras, por exemplo, da indústria 4.0. O que eu gosto mais? Posso fazendo vários cursos de curta duração e falo assim, inteligência artificial, gostei mais disso aqui. Então, aí você faz uma especialização mais direcionada. Então, é muito legal você fazendo esses cursinhos de curta duração, ter uma visão de várias opções, várias oportunidades e se especializa depois naquilo que você tiver mais. Inclusive, que você tiver maior competência. Tem coisas que a gente tem maior facilidade, né? E aí é um caminho muito legal a seguir. Então é bacana. Agora, sobre Vila Velha, minha cidade querida, que eu tanto amo também, a gente tem um caminho muito longo pela frente, né? A gente não pode deixar passar. A pauta da inovação é uma pauta muito importante, é uma pauta extremamente relevante e ela é uma pauta estratégica. Em que sentido? Se a gente tem um ambiente de inovação, se a gente tem um ecossistema, a gente chama de ecossistema, né? Se a gente tem um ecossistema de inovação saudável, a gente cria um ambiente de desenvolvimento econômico muito efetivo. E, especialmente, a gente melhora a qualidade de vida das pessoas. Né? Porque, assim, É uma ambiência, né, pegar... Juliana? Tem que ter uma ambiência para você montar e desenvolver, né? Com certeza. A inovação ela não está atrelada simplesmente a ter ou não ter dinheiro para a inovação. A inovação está ligada a ter esse ecossistema funcionando. Dinheiro é uma parte dele, uma parte bem importante, mas é uma parte dele. Existem vários outros elementos que compõem esse ecossistema. É preciso criar densidade, criar ambientes dedicados a falar de inovação, a viver inovação, a pautar inovação. É criar dinâmicas sociais que permitam a inovação ter a força que ela precisa ter. A gente pode citar casos, por exemplo, vou citar o caso de Florianópolis. Florianópolis é conhecida no Brasil e fora do Brasil como uma das cidades com o melhor ecossistema de inovação no Brasil. E isso aconteceu a partir do momento que eles do que do turismo, foi a pauta principal da cidade. Então, a gente precisa entender qual é o caminho que nós queremos seguir e colocar a inovação como um elemento estratégico de posicionamento da cidade. Nós temos no Estado um trabalho muito legal que é a mobilização capixaba pela inovação. A mobilização capixaba pela inovação tem várias iniciativas, inclusive de engajamento coletivo nas agendas de inovação. A gente tem 3 metas para o Estado, não é para o município, é para o Estado. Okay. Uma, ter 1.000 startups, as metas são para 10 anos, a gente trabalhar forte em 10 anos juntos. Ok. A primeira meta do Estado, termos 1.000 startups no nosso Estado. Hoje a gente sabe que esse número é pequeno. A segunda meta, estarmos entre os 5 estados mais inovadores do Brasil. Hoje a nossa posição não é muito bonita, a gente está em 26º. Terceiro item, não menos importante. A meta é ousada. Terceiro item, a gente, juntos, a gente quer fazer com que 20% das 200 maiores empresas do nosso estado, a gente tem uma pesquisa das 200 maiores empresas, né? Que é uma pesquisa feita pela federação. A gente quer que daqui a 10 anos a gente tenha 20% dessas empresas como empresas baseadas em inovação e tecnologia. Então, assim, são metas ousadas que falam do ecossistema como um todo e tem que ser um trabalho coletivo. Não adianta só um movimento do governo do Estado, é um movimento de todos. Sim, é de toda a sociedade, não só o setor público, mas a sociedade como um todo, né? Eu fico imaginando, porque a gente tem discutido muito isso aqui na cidade de Vila Velha, sobre planejamento, sobre de como transformar a cidade tecnológica, porque a cidade de Vila Velha
a gente tem o costume de falar que é uma cidade que tem um poder muito grande, né? Uma cidade que tem um poder adormecido. Porque, como você colocou, Vila Velha, ela tem por vocação a sua beleza natural, que pode se tratar e empreender no que tange turismo. Né? E um dado, não sei se você tem, Vila Velha é a cidade que tem o maior poder de consumo do estado do Espírito Santo. São 14 milhões de anos, ou seja, o poder de consumo da sua população. Só para desenhar esse cenário, né? Vila Velha tem 3 shopping centers e nenhum quebrou, né? E todos com muito fácil acesso para todo tipo de população. Vila Velha é a 45ª em poder de consumo no universo de mais de 5 mil municípios. Vila Velha é a 45ª, entre os 50 as primeiras. Né? Vila Velha tem um potencial ambiental, um potencial para desenvolver e se planejar uma área industrial, uma área empresarial, um polo tecnológico, enfim. Vila Velha é a cidade de educação. Quantas universidades e faculdades tem na cidade de Vila Velha? O Instituto Federal. Nós temos, inclusive, um ponto que é bem utilizado, que faz a formação de padeiros, que é ali, né, aqui em Novo México, o Sindipães, né? Enfim, vocês capacitam bastante gente. O que eu quero dizer é que Vila Velha tem um poder muito grande de ser o que ela quiser, mas nunca vai ser se ninguém der o primeiro passo. Eu acho que tem que partir de todo mundo, lógico, mas o poder público tem sua parte. E aí que entra também até uma pergunta, estou vendo aqui no relógio, nós estamos chegando até o final, mas nós vamos tentar adiantar aqui. Né? O Aloy fez um questionamento aqui bem bacana, e eu gostaria que falasse, para depois eu deixar você à vontade para explanar, para a gente finalizar, porque o Facebook corta com 1 hora certinho, 60 minutos. O Aloy pergunta, né? Devido à pandemia, muitos estão mudando o ramo de atividades. Qual o melhor caminho para quem vai começar do zero? Nós já falamos, mas tem muita gente que entra, que sai na live, então acaba perdendo um pouco, por isso que eu estou até novamente fazendo essa pergunta do Aloy. E aí eu também já vou emendar com a outra, e você pode ficar à vontade para fazer um cenário para finalizar, senão eu acho que não vai dar tempo. Né? Que você gosta de falar, eu também já viu, né? Então, a outra pergunta... É bom, ainda mais o tema, né? O tema é muito bom e importante. Nossa. E aí a outra pergunta que eu gostaria de te fazer é qual a sugestão de como será a sua sugestão de como será o mercado pós-pandemia, né? Como que vai ser depois desse mercado pós-pandemia? Eu acho que vai mudar muito a cultura organizacional de diversas empresas, diversos órgãos públicos, no que tange várias situações. Então, são 2 perguntas. Devido à pandemia, muitos estão mudando o ramo das atividades. Qual o melhor caminho para quem vai começar do zero? Ponto. A segunda pergunta, qual é a sua sugestão de como vai estar o mercado pós-pandemia? Legal. Bom, é um novo mercado, né? É o novo normal, como a gente vem falando em alguns lugares. Então, partindo desse princípio que é um novo normal, e partindo do princípio que é preciso se reinventar, a gente tem que pautar elementos como o uso da tecnologia como uma peça-chave de todos os negócios daqui para frente. Não dá para pensar um novo negócio sem pensar em tecnologia. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Né? Então, assim, como é que é o novo mercado? Né? Um mercado extremamente tecnológico, no sentido de usar a tecnologia como uma estratégia, um elemento de operação. Mas é um mercado também que vai dar cada vez mais valor às interações. Então, a gente precisa entender isso, saber aproveitar isso nos nossos negócios, né? Então, assim, a tecnologia como uma peça-chave, mas dando cada vez mais valor às interações. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter nesse novo normal, vamos dizer assim. Agora, para quem está retomando, né, começando de novo, o que eu sugiro, né? Avaliar caso a caso, mas é importante que você considere a possibilidade de seguir em um ramo associado, de alguma forma, à sua experiência. Quando você tem experiência em uma área, você vem carregado de conteúdo dela. Então, repensar os caminhos dentro daquela área que você já conhece, dentro da sua expertise, é muito bacana. Você pode trazer insights e fundamentações, todo esse know-how prévio é muito útil para construir um novo caminho, para recomeçar. E quando a gente fala de recomeçar, a inovação é um caminho relevante. A gente já tinha falado isso no início da live.
E eu sugiro, né, muito fortemente, que as pessoas, especialmente aquelas que estão buscando recursos para viabilizar um projeto novo, eu quero repensar o meu negócio, eu quero construir uma nova estratégia, eu quero operar de uma forma diferente, mas eu não tenho grana. Como é que eu faço para viabilizar essa inovação no meu negócio? É possível a gente buscar recurso por meio de editais de fomento. Tem muitos caminhos, tem vários editais abertos, tem várias possibilidades de captação de recursos. O time do FinSlab ajuda a galera de ponta a ponta. Então, É assim, bom você entra na pontuar nossa rede. isso, Juliana, porque muita gente pensa, eu não consigo levar minha ideia para frente, que eu preciso de muito dinheiro. Então, é bom você pontuar isso aí de quem está nos assistindo, que vai ser importante. Tem muito recurso disponível para inovação, né? Claro que a gente tem que pensar fora da caixa, né? É preciso trazer ideias relevantes, ideias de impacto, porque geralmente essa grana é uma grana que envolve uma certa competição, meritocracia. Os melhores projetos captam recursos e aqueles que não são tão impactantes geralmente ficam sem recursos, tem que buscar outra grana para viabilizar, para executar. Mas os editais de fomento são muito interessantes. A gente tem um edital de fomento aberto nesse momento, da FAP. As inscrições vão até junho. Então, ou seja, tem espaço para construir projetos, ainda dá tempo de preparar projetos. A nossa equipe fez vários workshops ao longo de todo esse semestre, explicando como é que é cada etapa de inscrição. E nosso time está dedicado a fazer esses projetos se viabilizarem, né? A gente está apoiando muitas empresas. E se você tiver interesse, se sua empresa tiver uma possibilidade de construir novos caminhos, construir uma nova estratégia, entre em contato com a gente, que a gente te ajuda a escrever o projeto, te ajuda a conceber a ideia e botar ele para funcionar, captar esse recurso e viabilizar o seu novo negócio, né? Essa nova fase do seu negócio, principalmente aí para quem quer se reinventar, para quem quer construir caminhos novos dentro da sua estratégia, seja de mercado ou seja de propósito propriamente, né? Eu posso ajustar o meu propósito, posso encorpar o meu propósito, dar um novo valor àquilo que é o meu negócio. Então, assim, reforço que não se sinta sozinho, né? Quem tá aí buscando empreender, quem quer um caminho para inovar, não se sinta sozinho. A gente é uma porta aberta. Mesmo que a gente não esteja lá presencialmente, a gente está na nossa fase FinSlab em casa, né, de home office, mas a nossa interação online está fortíssima. A gente está conseguindo dar suporte a todas as empresas que nos recorrem pedindo apoio para construir projetos. Então, mais uma vez, @FinSlab, que é o nosso Instagram, e finslab@fins.org.br. Esse é um caminho rápido de receber um apoio para construir os seus projetos, para buscar a captação de recursos e para botar a inovação na prática, né? Eu quero acontecer na minha empresa, por onde eu vou. Faz um contato com a gente que a gente te ajuda. Pode ter certeza.